Boa tarde, pessoal do 8º ano. Pessoal, nós estudamos nas aulas passadas sobre o que é circunferência. Vocês estão lembrados? Circunferência. Círculo e circunferência. Vocês aprenderam o que é raio, o que é uma corda, o que é um diâmetro, certo? E aqui na número 1, vocês já começaram, fazendo aí essa diferenciação. O que é uma corda, o que é um raio. Depois, na questão número 2, você calculou o comprimento aí de uma circunferência. Você calculou aí com base com 9,15, tanto na marca central ali, tanto exatamente em cima da marca, quanto dentro da circunferência, quanto fora da circunferência. Você fez esse cálculo. Lembre-se dessa questão, sobre circunferência. Não esqueça disso. Quando você chegar aí no 9º ano, você vai voltar nesse assunto e nós vamos estar respondendo alguns exemplos e exercício relacionado à circunferência. Então, nessa semana, outra semana, passei para vocês um assunto um pouco diferente, porém que envolve aí e aguça a nossa curiosidade sobre leitura e escrita, E nós trabalhamos sobre cultura, Você, cidadão, tem o dever e a obrigação de saber o que é cultura. Quando se fala em cultura, se fala em pessoas, se fala em um conjunto, em um grupo de pessoas com uma mesma visão, com o mesmo interesse, que tenha o mesmo hábito, que tenha o mesmo costume e assim sucessivamente. Isso é cultura, Você sabe que os indígenas também têm a sua cultura, a chamada cultura indígena, Aí você respondeu a questão número 1, que é essa questão do texto que você tem que produzir. Questão número 2, uma opinião, você tem que dar a sua opinião. Você não vai retirar de texto, você tem que dar a sua opinião para responder. A 3, também você tem as imagens apresentadas, E você vai dizer aí quais figuras lembra você aí das figuras geométricas, O que pode lembrar você escreveu. E a número 4, aí você já tem essas noções aí, também para você dar a sua opinião e explicar. Tá bom? E você desenhou aí no sulfite ou no seu caderno esse desenho da questão número 5? Inspirado em algum animal que conheça, desenhe uma folha de papel sulfite, um padrão geométrico para representá-lo como nos padrões gráficos apresentados aí a seguir. Você pode estar desenhando, utilizar figuras geométricas para fazer um desenho. É bem fácil e tranquilo. Professor, essa aula de hoje vai ser diferente, dessa semana. O senhor não vai pegar em folha para fazer o desenho, escrever? Não, pessoal, não. Nós estaremos estudando aqui, olha, o capítulo 6, Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Capítulo 6. Isso daí lá da página 164. Página 164. Aqui nós vamos falar sobre área de figuras planas. As áreas. Então, você tem que saber como calcular a área. Professor, eu sei calcular a área de um quadrado. Você pega um lado vezes o outro. Beleza. Então, você já sabe do quadrado. Certo? Sabe calcular a área de um quadrado? Sei, professor. Pega um lado vezes o outro. A área de um triângulo? Não sei. A área de um losango? Não sei. É isso. Então, você vai pegar aí na página 164, com o livro aí. Você vai assistir no vídeo aqui comigo essa aula. E nós já vamos, então, explicando essas questões. Pessoal, essa questão de áreas de figuras planas, isso daí, você que tem vontade de fazer arquitetura, engenharia, meu amigo, isso aqui é o base do base, tá bom? Pessoal, a área do retângulo e do quadrado, na página 166. A área do retângulo e do quadrado é a mesma coisa. A questão
da forma que você vai multiplicar será a mesma. Você tem o lado do quadrado, você tem o comprimento do quadrado. Você tem a medida do lado, que é a largura, e o comprimento. Tá, largura e comprimento. Então você pega a largura vezes comprimento que você acha a área, certo? A área ali você vai calcular dessa forma. A área do quadrado da mesma forma também, tanto o retângulo quanto o quadrado, certo? E aí tá, né, essa questão bem fácil e simples para você. Área do paralelogramo, né? Paralelogramo. Eu vou virar aqui para você, para que você... Não vai dar para virar não, pessoal, mas aí você pega na página 167, você tem aí, ó, a área do paralelogramo. Observe como podemos, realizando decomposições e composições de figuras, deduzir, né, uma forma para calcular a área de um paralelogramo em que B é a medida da base e H é a medida da altura. Então olha aí a figura. Esse lado aí, B, é a base e H é a altura, certo? H é a altura. Então, decompomos o paralelogramo. Primeiro passo. Você tem um paralelogramo, você decompõe ele dessa forma. Deslocamos o triângulo e compomos um retângulo. Olha aí para você, olha o que você fez aqui, ó. Percebe que você tirou esse triângulo daí e colocou lá do outro lado. Pronto, você formou aí um retângulo. Então você tem a área da base, a área do paralelogramo é base vezes altura, certo? A base vezes a altura, certo? Olha aí esse exemplo aí que está na página 167. Você tem 100 metros vezes 40. 40 é a altura, não é? 40 não é a altura, então vai dar 4.000 metros quadrados. Você pega 100 vezes 40. Qual é a área? A área 100 é 4.000 metros quadrados, certo? Se cada área, se cada área é 1,80, quanto custa no total? Você pega 4.000 vezes 1,80, que vai dar R$ 7.200, tá? Isso daí é o exemplo aí da figura. A área do losango, certo? Que é o losango, ó. Essa figurinha aqui, ó, a área do losango. Tá aí também, tá pintado de roxinho embaixo aí, ó. A é igual a D vezes D dividido por 2. Esse D maiúsculo, pessoal, é o lado maior, certo? É como se fosse aí a diagonal, podemos dizer, uma diagonal maior, certo? E o D minúsculo é a diagonal menor. Então você tem diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aí você acha a área de quem? Do losango. Beleza? Agora vamos ver para a área do trapézio. O que é o trapézio? Trapézio, esse camarada verde que está na 169 aí, o verdinho. Como que você faz para achar a área do trapézio? Você pega a base maior, vê esse B maiúsculo aí é a chamada base maior. É o que fica embaixo, é o lado maior. Mais a base menor, que está em cima, né? Depende da posição. Vezes a altura. Dividido por quantos? Por 2. Então você já tem aqui, tá bom? Já tem aqui a expressão usada. Para isso, pessoal, você vai calcular e resolver só a questão 1. Só a 1 para essa semana. Só a questão número 1, tá bom? A questão número 1 fala, calcula a área dos quadriláteros a seguir. Aí você tem um retângulo, você tem um paralelogramo, você tem um trapézio e você tem um losango. Então você vai calcular para essa semana, é para copiar e desenhar essas figuras aí. Você vai calcular as áreas dessas figuras aí, tá? Retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. Valeu? Até semana que vem, pessoal.